Oi pessoal, iniciando mais um vídeo no canal. E hoje eu vim dar continuidade nos relatos, ou seja, outro relato aqui. Então se você aí não assistiu os outros relatos, vou estar deixando aqui então o link para você estar indo lá assistir os últimos relatos e acompanhar um pouquinho da minha história, antes de iniciar meu canal. E o relato de hoje é: como foi a minha experiência com uma bebê sendo mãe tão nova. E no último relato eu falei que assim que ganhei, fui morar em outra cidade. Mas antes de eu ir para lá, fui para casa da minha mãe, onde eu fiquei uns 2 dias. Fui para lá para ela me dar, né, as experiências dela, passar para mim, né, para mim poder cuidar, né, saber cuidar da minha filha sozinha. Então eu fui para lá. E assim que fui pra lá, quem deu o primeiro banho em minha filha foi ela, né? A minha mãe. E aí, enquanto ela procurava roupinha pra dar banho na minha filha, ela me pediu pra mim temperar a água. Aí eu peguei e fiquei olhando, né, pra cara dela. Como assim temperar a água? Pra mim era temperar com sal, como se fosse fazer uma comida. Ai, gente do céu. Eu tava com a cabeça no outro lugar, né? Então ela foi, né, temperar a água. Eu fui junto com ela, né, pra ver como é que era essa tal de temperar a água. E aí eu fui ver, gente, que temperar a água é mornar, né? Com água, misturar água quente com a água gelada, né, pra dar a temperatura certa pra dar banho no bebê. E eu já nem sabia disso. Pra mim eu ia pegar uma água do chuveiro lá e dar banho, né? Mas minha mãe disse que não, porque a água deles tem que ser mais quentinha, né? Então, bom, foi bom, né, eu ter ficado lá esse tempo com ela. Pra mim poder aprender, gente, porque eu ia dar um banho lá na água gelada, né, porque depois que desce a água do chuveiro, desce uma água mais gelada do que quente, né, e aí eu ia dar banho naquela água. Acho que a criança ia chorar o banho todo, né, por conta de estar uma água gelada. No dia seguinte, a minha mãe foi trabalhar, então minha irmã quem deu o segundo banho. E eu, né, já tava ciente de como preparar a água, fui lá preparar a água, pois a minha mãe já havia me ensinado. Enfim, no terceiro dia eu fui para minha casa, onde eu fiquei apenas 2 dias, que eu falei para vocês lá no último relato. Nesses primeiros dias, a minha filha dormiu muito bem, acordava só para mamar e trocar a fralda. Já aproveitando aqui essa parte de mamar, gente, para mim foi a parte mais difícil de toda aí a gravidez, né, de como cuidar de uma criança, foi a parte mais difícil. Porque quando eu comecei a dar mamar pra ela, meu peito era um peito normal, né, de como toda mulher, né, tem um peito maravilhoso, né, antes de ter nenê. E aí, gente, eu fui dar mamar pra ela, eu não tinha bico, né, não tinha formado o bico do peito. Então ela teve que fazer isso, né, pra mim. E, gente, foi horrível, horrível, porque quanto mais ela mamava para poder formar o bico, mais rachava meu peito. E conforme ia rachando, ia saindo sangue, ia saindo a pele, né, do peito. Gente, foi horrível, horrível. Mas eu não deixei, gente, de amamentar por isso. Eu insisti, mesmo sendo, né, uma mãe nova. Eu quis dar o peito para ela, eu quis amamentar, né? Tem gente que nos primeiros momentos ali que começa, né, a rachar o peito, a sair sangue, já desiste, né, de amamentar. Eu não, gente, eu pelo contrário, eu quis amamentar, né? E mesmo ali, gente, sofrendo, né, vendo o sangue sair, eu não desisti, gente. Eu amamentei ela, fui amamentando, né, conforme ela chorava, eu dava mamar. Era assim, gente, era chorar, essa criança quer mamar. E aí eu fui dando peito pra ela, gente, um bom tempo. Enfim, gente, quando eu voltei pra minha cidade, eu fui morar do lado da casa da minha sogra e na esquina da casa da minha mãe. Então eu fiquei aliviada, né? Falei, né, vai estar perto das duas, né? Aí pensei, vai ter pessoas para me ajudar. Durante o dia, a minha sogra ia em casa perguntar se eu precisava de algo, se eu já havia tomado banho, comido, se a casa estava limpa. Minha sogra, gente, me ajudou muito, muito mesmo. Não tenho que reclamar. Minha mãe já não podia, né? Porque ela trabalhava e então ela não podia, né? Não tinha tempo para ir lá me ajudar. Mas quando ela chegava do serviço, primeiro
a primeira pergunta, a primeira coisa que ela ia fazer era ver como é que estava a minha filha, perguntar como é que estava, né, se tá tudo bem, se eu tava conseguindo ali, né, manter a rotina, né. E ela ia lá e ficava comigo um tempinho e depois ela ia pra casa dela. Enfim, gente, durante o dia era muito tranquilo, porque Maria dormia, né, o dia todo, mamava, dormia, era assim, gente, mamar, dormir, né, e tomar um banho e pronto. Ficava o dia inteiro tranquila. Mas quando chegava a noite, não tinha quem me ajudar, né, não tinha quem me socorrer. Era eu e Deus. Maria despertava, gente, à noite e chorava tanto de noite, porque ela já dormia, né, o dia todo, trocava o dia pela noite, né. Então, de noite era o tempo dela ficar acordada e chorando. Então, eu pegava ela no colo, né? Tentava acalmar ela. Enfim, ela dormia, gente. Dormia no meu colo. E quando eu ia colocar ela no cantinho dela, né? Porque na casa que eu morava, não tinha berço. Então, era a cama pra mim e pra ela só. E meu marido dormia no chão. E aí, quando eu colocava ela no cantinho dela pra ela dormir, ela acordava. Parecia que tinha espinho, gente, na cama, sabe? Era só eu colocar ela lá, ela despertava. Então, ficava com ela no colo, né? Até ela dormir. E eu sempre me pegava dormindo sentada, gente. Sim, sentada. Tinha vez que eu tava tão exausta que eu não, sabe, eu não lembrava nem de deitar. Eu dormia ali mesmo, com ela nos meus braços. E, gente, foi um sufoco, viu? E mesmo passando, gente, por tudo isso, eu nunca pensei que cuidaria tão bem da minha filha. Mesmo sendo uma mãe tão nova, né? Que eu tinha muito cuidado com ela, gente, muito mesmo. Eu tinha muita responsabilidade, sabe, de mãe. Depois que a gente arruma filho, a gente desperta esse sentimento, sabe, de mãe. Coisa que a gente não tem antes, né? Coisas que a nossa mãe falava pra gente, olha, não faz isso, não faz aquilo, que é perigoso. A gente não entendia. Mas hoje, gente, eu me vendo como mãe, eu vejo, sabe, que todas as coisas que a minha mãe fez por mim, eu vou fazer pros meus filhos, entendeu? Então, assim, depois, gente, ali na hora do parto, você já desperta esse sentimento, sabe, de mãe, de que você vai ter que cuidar daquela criança, porque aquela criança é sua, entendeu? E mesmo eu sendo nova, despertou esse sentimento em mim, sabe? Eu cuidava muito bem da minha filha, não deixava ela com ninguém, assim, sabe? Era só mesmo com a minha sogra. E eu, sabe, cuidava muito bem, gente, muito bem. Nem parecia que eu tinha 14 anos só, né? Parecia que eu tinha mais idade. Enfim, gente, quando ela chorava de madrugada, eu tinha que me levantar e acalmar ela, né? Pra não acordar meu marido, que ia trabalhar no dia seguinte. E eu ficava exausta, gente. Mas grata por conseguir, sabe, cuidar dela, sem ter que dar ela para os avós, né? Coisa que eu vejo muito hoje em dia, né? Gente arrumando filho, né? Entregando assim pros avós cuidar, sabe? Que, sabe, não tem responsabilidade nenhuma. E eu não, gente. Eu mesmo nova, eu nunca pensei, sabe, que eu ia dar meu filho pra alguém cuidar. Mesmo eu estando ali exausta, gente, eu ainda cuidava dela, sabe? Não queria deixar ela com ninguém pra me tirar um cochilinho, né? Eu pensava assim, se eu arrumei, se é minha, eu tenho que cuidar, né? Não foi mais ninguém que teve minha filha por mim, né? Então quem tem que cuidar sou eu mesmo. Então assim, gente, eu nunca pensei, né, entregar pros avós, nada disso. Enfim, gente, conforme o tempo passou, ela foi crescendo, eu fui me adaptando, né, com a nova rotina. Com 2 meses de nascida, eu percebi que ela chorava muito, muito mesmo, mesmo mamando, né? Ela mamava toda hora, a gente não saía do peito. Então eu fui, né, com a minha mãe, fui falar com a minha mãe, e ela disse: essa menina está com fome. Seu leite não está sustentando ela. E eu sem condições, gente, na época, né, não tinha condições. Meu marido trabalhava eu acho que era de verdura, gente. Trabalhava vendendo verdura na época, né? Ele vendia na perua, sabe? E aí ele trabalhava vendendo verdura. Então eu não tinha condições, né? Pra comprar aqueles leite caro de hoje em dia. Então, gente, eu fui logo pro leite de caixinha, né? Aí eu misturava com água e colocava mucilon. Não sei se vocês, né, sabem, na cidade de vocês, ele é como se fosse um...
Ah, é como se fosse aquele leite de lata mesmo, gente. Só que daí você dissolve ele fica tipo um mingau, sabe? E aí a Maria bebia, gente. E passava a noite toda sem chorar, o dia inteiro sem chorar. Sabe? Ela não chorava mais. E na época eu levei ela na pediatra. E a pediatra receitou aquele tal de NAN. Mas como na época era mais caro ainda, gente, eu não tinha condições. Eu continuei, né, dando o leite de caixinha e o mucilon, gente, né? Como eu não tinha condições, eu não ia deixar minha filha também morrer de fome, né? Tinha só essa alternativa, então eu continuei dando para ela, né, o leite, né, de mucilon, mas também sem falar nada pra médica, eu não comentava nada, até porque os médicos hoje em dia é muito ruim, né, gente, nessa parte, né? Se eu falasse uma coisa dessa, ela ia falar, por que você arrumou filho então, né? E aí, gente, eu deixei quieto e fui ali vendo, né, como que ela tava reagindo ao leite, se tava tudo bem. E graças a Deus, gente, parece que Deus, ele sabe, né, de todos os nossos, como é que fala, nossas condições. E, né, nada aconteceu com a minha filha, graças a Deus. Deus viu, né, nossas necessidades e viu que a gente não tinha condições e deu tudo certo, gente. Graças a Deus não deu nada, não deu infecção, não deu nada do leite, né? Mas hoje em dia é muito perigoso, né, a gente dar essas coisas, né, pras crianças, eu sei, eu tenho noção disso. Então, na época eu dei, porque eu não tinha outro meio, né, pra mim dar pra ela. Então, na época eu dei, na época também não tinha nem como minha mãe me ajudar, a avó da criança, né, minha sogra ajudar. Porque também elas não tinham condições na época, né? Então, assim, eu tive que dar o leite, esse leite mesmo de caixinha, com mucilon, né? E sim, gente, nessa hora eu me arrependi de ter filhos, sabe? Porque a gente ter filho, gente, sem ter condições de comprar, né, até um leite é muito ruim, gente. E eu me arrependi, gente, porque, assim, veio muitas coisas no meu pensamento, sabe? Porque eu tive que anular muitas coisas da minha vida, né? Depois que eu arrumei minha filha, né? Eu tive que parar de estudar. Eu não iria conseguir, né, um trabalho naquela época, até porque eu era nova, né? Mas assim, tinha aquele, como é que fala? Jovem aprendiz, né? Então assim, se fosse pra mim trabalhar, eu ia trabalhar, né? Ali com 16 anos, por aí. Aí então eu tive que anular o serviço, tive que anular meus estudos, né? Tive que abrir mão de muitas coisas. E aí nessa hora eu fiquei, se eu tivesse, né, esperado mais um pouco ali pra mim arrumar minha filha, né? Talvez eu acho que lá pra frente eu teria condições de dar pelo menos um leite, né, pra ela. Então nessa hora, sim, gente, eu, sabe, me arrependi. Mas depois agradeci a Deus, né, por ter dado tudo certo. Mesmo eu dando aquele leite, né, que não podia dar. Deu tudo certo, gente, né, e eu pedi a Deus pra dar tudo certo, gente. Eu acho que é por isso que deu certo, sabe? Porque até nessa época, gente, eu vivia na igreja, né? Apresentei minha filha na igreja. Então, assim, eu acho que Deus vê muito nosso, sabe? O nosso lado também. E a Maria, ela nasceu dentro da igreja, gente. Tipo assim, deu nos últimos dias de gravidez, eu tava ali na presença de Deus. Minha filha também, né? Depois que ela nasceu, eu voltei à igreja. Então, assim, foi uma frequência muito grande, né? Que eu tinha na igreja. Então, eu acho que tudo isso veio, né, me ajudar aí nas minhas condições. E Deus não deixou eu desamparada, né? Deus não deixou que nada acontecesse com ela, né? Mesmo eu dando esse leite que não podia. Mas, enfim, né, gente? Eu pulei aí as fases da vida, né? Aconselho vocês a não fazerem isso, porque é um caminho sem volta, né? Não tive como mais eu voltar atrás. Enfim, gente, continuando aqui, né, o nosso relato. Cada fase, gente, que eu passava, eu aprendia mais e mais. Maria sempre foi uma criança quietinha, nunca me deu trabalho, sabe? Isso, gente, eu não posso reclamar de jeito nenhum, porque ela nunca me deu trabalho. E eu, como mãe, acho que me surpreendi, gente. Sério, me surpreendi e surpreendi a todos também, né? Pois eu cuidava muito bem dela, sabe? Cuidei muito bem dela sozinha. E por sinal, muito bem, gente, muito bem, muito. Nunca ninguém viu minha filha suja, porque eu dava banho. Eu odiava, gente, ver ela suja, né? Primeiro que eu odiava, ver ela suja. Então eu dava o banho nela toda hora, sabe? Deixava ela limpinha, fazia aquela chuquinha na cabeça dela, sabe?
Deixava ela limpinha, gente. Quando ela gorfava assim, sabe, e sujava a roupa, eu já ia correndo tirar, que eu odiava, gente, deixar ela assim. Não gostava de ver ela assim. Comida também, gente, a papinha dela eu sempre fazia, sabe, no horário certinho, dava pra ela, sabe? Então, assim, nessa parte, como mãe, gente, eu sei que eu não falei, né? Eu poderia ficar, gente, sem comer, né? Poderia passar o dia sem comer, mas a papinha dela tava ali no jeito pra dar pra ela, sabe? E assim, gente, se alguém um dia falar pra mim que eu falei como mãe, gente, isso é mentira. Isso é mentira. Pode falar de tudo, gente. Pode falar que eu falei como dona de casa, como esposa, como mulher, né? Mas como mãe, gente, pode ter certeza que eu nunca falei e nunca, gente, nunca vou falhar. Porque pelos meus filhos eu faço tudo, né? Faço tudo por eles. E é isso, gente. E hoje, gente, a minha filha se encontra com 12 anos de idade. Ou seja, passou por tudo isso e não morreu, gente. Mesmo, né, tendo uma mãe nova aí, ela não teve uma mãe, tipo, descabeceada, né? Ela sobreviveu na minha mão. Não matei ela não, gente. Mesmo sendo nova, né, tive todos os cuidados, como toda mãe aí, de qualquer idade tem, né? Tem muitas aí que eu vejo que tem idade avançada, né, e ainda assim, né, é uma mãe, assim, que não tem juízo, né? Mas, enfim, gente, eu tive muito juízo. E graças a Deus por isso, né? Porque minha filha tá aí hoje com 12 anos de idade. E todo conhecimento, gente, que eu tive, hoje eu passo pra ela. E sobre o caso, né, de ter filho cedo, namorado cedo, casado cedo, eu falo, gente. Falo muito com ela, sabe, sobre isso. E incentivo ela, né? Falo pra ela. Se você quiser perder a sua juventude, assim como eu, né? Seus estudos, trabalho, tudo mais, vai em frente. Só isso, gente, que eu falo pra ela, vai em frente, né? E faça o que você quiser, né, da sua vida. E tenha em mente, né, gente, que se ela fazer isso da vida dela, a mesma coisa que eu fiz lá atrás, ela vai sofrer igual eu sofri, gente. Porque, assim, depois que a gente tem filho, a gente para a vida nossa, né? E vive só a vida do filho, né? Função do filho. Então eu falo muito com ela sobre isso, que não é pra ela pular, né, essa fase da vida dela. Que cada tempo tem seu tempo, né? Tem o tempo de estudar, tem o tempo de namorar, tem o tempo de casar, tem o tempo de estudar, de trabalhar, né? Então, assim, não pular, né, gente, a fase, porque se ela pular a fase dela de estudo e de trabalho, ela vai sofrer lá na frente, né? Porque se ela trabalhar, né, dar uma vida melhor pros filhos dela, quando ela engravidar, né, ela vai poder dar uma vida melhor pros filhos dela, né? Coisa que eu não fiz, gente, não fiz, né? Eu não fui trabalhar primeiro, juntar um dinheirinho, comprar minha casa, sabe? Tudo essas fases. Primeiro, se eu tivesse feito isso, hoje eu teria uma condições melhor, né? Pra poder sustentar meus filhos. Então, assim, eu pulei, né? Essa fase importante aí da minha vida. E hoje eu aconselho a ela, gente, a não fazer isso. Não fazer o mesmo que eu fiz lá atrás, né? Hoje eu dou muito conselho pra ela. Não deixa ela perder dia de aula. Sempre acompanhar ela em escola, né? Pra ver como é que tá. E é isso, gente. Eu passo toda essa informação pra ela, né? Pra ela não sofrer lá na frente, né, gente? Então, quando eu vou conversar com ela, eu falo pra ela, pensa bem nisso, né? Sobre tudo que eu falo com você, porque quem vai sofrer vai ser você mesmo, né? Ninguém vai sofrer por você, vai ser você mesmo. Então, coloque na sua cabeça tudo isso, né? E não se envolva com ninguém. Primeiro, foca nos seus estudos, né? Arruma um servicinho, né? E depois, lá na frente, você pensa em namorar, em casar, né? Mas primeiro, faça isso, né? Estude e arruma um servicinho. E é isso, gente. Eu falo muito com ela sobre isso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aí gostando dos relatos da minha vida. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, né? Eu contando um relato da experiência que eu tive sendo mãe nova. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo de hoje, já peço pra você deixar um like pra ajudar o meu canal. Porque assim o YouTube entende, né? Que é um canal gostoso aí do povo assistir. Então é isso, gente. Curte aqui.
Deixa um comentário também, né, se vocês já passaram por isso, ou, né, qual a experiência que vocês teve. Enfim, gente, um beijão e até o próximo vídeo.